Olá, eu sou a Camila Grasso. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Eu sou Juliana Esperandil. Olá, pessoal, eu sou Luiz Gama. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Você está de novo no Papo Furado e nessa semana um tema especialíssimo, que é a política do feminino. Então, sem mais delongas, parte para o vídeo. Então, o que é a política do feminino? Ao meu ver, a política do feminino é a política da diferença, né? Da falta a ser, né? Justamente da falta, e eu acho que é por isso que nos leva a pensar em muitos movimentos de ódio ao feminino, né, agressividade, e cabe aqui dizer, ressaltar que o feminino não é a mulher é um dos representantes do feminino. Feminino, feminilidade são coisas bem distintas, né? Isso é importante de falar, porque se a gente fosse remeter, por exemplo, à mulher, né, enquanto uma das representantes do feminino, isso me faz pensar na própria história do corpo da mulher, né? Como esse corpo que aparece na antiguidade com certas formas e com uma certa subjetivação desse corpo, e como isso vem sendo, então, modificado com o passar do tempo, com a criação da instituição da família, como é que, a passar da história, esse corpo vai trazendo notícias de como é que o feminino aparece na nossa sociedade. Tem um livro muito interessante que fala sobre isso, Fernanda, que eu ainda não comecei a ler, mas está na lista, que é o Caliban e a Bruxa, né? Da Silvia Federici, né? Isso. Ele fala justamente desse movimento, da questão histórica, né, do controle dos corpos. Se eu não me engano, o Miller vai tocar nesse assunto da questão do controle dos corpos, né? Num todo, não só da mulher, né, porque a gente pode pensar aí nos transexuais, nas cirurgias de redefinição de sexo, né, como que a ciência está operando aí, que às vezes nem escuta direito esse sujeito, já diz que, não, está no corpo errado, então vamos consertar, né, e não sabe o que esse sujeito acha desse corpo, enfim, há todo um controle aí, que ele fala que a questão do controle dos corpos está relacionada ao controle do gozo, que o que incomoda no outro, no corpo do outro, é a forma que esse outro goza, que é diferente da minha forma, da minha falta. Olha, rato falho, o primeiro tropeço do dia. Isso me faz pensar que também a gente pode desdobrar para a normatização da heterossexualidade como a sexualidade que é a normal e a que é a padrão. Isso se desdobra em outras questões em torno do corpo de um sujeito e questões que tocam diretamente com essa política da diferença, que é uma política que a psicanálise sustenta. Curioso que hétero parece que remete à diferença, né? Mas não é tanto assim, né? Aí vai falar o quê? O homo não está ligado a isso, e todas as siglas, né? O LGBTQIA+, quando na verdade é o que escancara a diferença, né? E o feminino, então, é a bandeira maior dessa marca da diferença, como a Camila estava falando. E a gente vê, então, uma bandeira que levanta muitas questões, né? Inclusive isso da violência, né? Que ela falou no início aí, Camila. A gente vê hoje, na evolução histórica, desde das histéricas queimadas, né? Nas fogueiras, as consideradas loucas, possuídas pelo demônio, enfim, uma coisa, né, nesse sentido. Historicamente, né, as mulheres até foram hoje, caçadas, né, as bruxas, né, queimadas na fogueira. O que de estranho elas apresentavam, o que incomodava, isso. O que precisava ser, né, apagado, queimado, né? E quando não apagado, né, esse corpo, essa mulher, eles eram simplesmente domesticados numa casa, no papel de servidão à família enquanto mãe. Ou seja, o tempo inteiro o corpo objetalizado, né? Nesse sentido. Eu tenho um livro interessante, chama A Mulher do Oficial Nazista. É impressionante, assim, uma mulher inacreditável, de uma força impressionante, porque para sobreviver ela se casou com um oficial nazista, né, para disfarçar, né? Se soubesse que ela era judia, enfim, ela ia ser morta, a família. E o que acontece é que esse oficial
ficou irritadíssimo, né, quando ela começou a mostrar os desejos dela, né? Quando ela falou que queria trabalhar, quando ela falou que tinha um talento para a advocacia, enfim. Ele falou, não, é aí que está. Esse livro fala de muitas coisas, né, sobre política, sobre guerra, enfim, mas eu queria traçar isso, pegar esse ponto, né? Mulher não é para isso, não. Mulher é para ficar aqui, sei lá, limpar meus sapatos, tá? Fazer minha janta, e pronto, você não pode aparecer. Mulher não pode aparecer. Mulher não pode estudar, né? É uma coisa. Tudo que tem uma coisa, o feminino, o significante feminino nunca está atrelado ao saber, digo no imaginário burro, né? Na verdade, o feminino ele está atrelado ao saber, né? Que Pra a partir da psicanálise. falta, para psicanálise, sim, né? Que é a partir da falta que advém o saber. E se o feminino marca essa falta, Tem muita coisa nisso que vocês estão dizendo que eu acho que tocam alguns pontos que talvez a gente pode sublinhar, assim. Primeiro, vocês estão falando de livros, eu acho que se a gente fala de livros que contam história de mulheres que sofreram, né, assim, dessa violência contra as mulheres, a gente tem o Martelo das Feiticeiras, que mostra toda essa história de repreensão ao feminino, e tem o Papel de Parede Amarelo, que é um livro que fala da sutileza dessa violência, né? Assim, não é uma violência tão desvelada. Não é tão escancarada quanto no Martelo das Feiticeiras, mas é a violência que a gente escuta no consultório, a violência de todo dia, a violência que cala, a violência que não aceita que eu não sei o que o outro deseja. E isso me causa um pânico. Não saber o que o outro deseja, não saber o que faz esse outro gozar, não saber qual o meu lugar dentro desse desejo do outro. E aí, o que eu faço? Eu controlo esse outro, né? Eu tento fazer com que ele deseje o que eu quero que ele deseja, ou seja, que ele não deseje, né? Que ele não exista. Porque a partir do momento em que o desejo dele se torna as minhas demandas, né? Isso não tem mais desejo ali, não tem mais sujeito ali. Então, essa violência vai muito no sentido de calar. Isso, a gente escuta muito isso no consultório, e esse é um tema que eu tenho me debruçado muito, tem até uma pesquisa que eu faço com isso, com Felipe Grillo, lá no Fórum da Região Serrana, porque é um tema que a gente precisa falar sobre, né? E é a violência contra o diferente. Isso que representa algo que eu não sei dizer o que é, né? Esse desejo que eu não sei dizer o que é. E também tem outras coisas, assim. A mulher, para a psicanálise, né? A gente tem toda uma mudança na teoria de Lacan, que ele vai falar do não todo, né? Da não toda, e ele vai começar a falar sobre o feminino de um outro lugar. E isso implica em uma certa política da psicanálise que começa a tomar um outro caminho a partir desse conceito, né? É um conceito que dialoga muito com a lógica paraconsistente do Newton da Costa, que é uma lógica que, assim, muda completamente a lógica que a gente pensa na vida de todo dia, né? Então, é uma lógica subversiva, a lógica da não toda, né? A lógica de tem uma falta nessa lógica já, né? Não toda, né? A política do feminino, se a gente parar para pensar, conceitualmente, inclusive, é a própria política da psicanálise. A psicanálise surge aí desse saber que as mulheres evocavam com seus corpos, né, que vários homens ao longo da história tentaram entender, mas não conseguiam, né, não conseguiram ler esses hieroglifos, vamos dizer assim, de sintomas conversivos dessas mulheres histéricas, ditas loucas, né, até que Freud se depara com isso e se causa, né? O que tem aí? E aí, a partir desse feminino, né, que estava gritando pelos poros dessas mulheres ditas loucas, histéricas, internadas em asilos, que isso era muito comum, quem ia fora da cultura da época, né, mulheres que queriam estudar, que queriam participar da política, por exemplo, eram ditas loucas, né, e por aí vai, e não só elas, né,
tinham os asilos, os hospitais nessa época, até hoje ainda, infelizmente, tem ainda aquela política de higienização, né, que a gente já falou em outros episódios aqui. Mas é a partir disso, desse feminino aí que está sendo convocado a ser escutado, que Freud se depara com o inconsciente. E aí eu me pergunto, né, seria o feminino, o inconsciente feminino também? Essa sua fala, Cami, toca num ponto muito específico da psicanálise, que é o fato de que a gente já tocou, inclusive, nesse ponto, mas talvez seja o momento de sublinhar. A verdade, ela é não toda para a psicanálise. A verdade, Sim. ela é semidita, né? Uhum. Então, isso toca mais uma vez na questão do feminino. Essa sua fala também me fez lembrar, Cami, o fato de que isso conversa, esse momento de Freud conversa também com o momento em que os corpos se tornaram corpos políticos. Acho que é importante a gente pensar sobre esse viés, porque quando a gente ouve um sujeito na clínica, a gente precisa saber que esse sujeito é atravessado por uma série de coisas, principalmente sobre a questão de gênero, de raça, de classe social. Então, isso nos convoca, enquanto analistas, a ouvir de um lugar diferente e questionar a nossa própria clínica. E isso, sim, conversa muito com a política do feminino, né? Que é dar lugar a esse sujeito de sustentar a sua diferença. Né? Porque me parece que, ao iniciar uma psicanálise, partimos desse pressuposto, de que não queremos que... Na verdade, talvez queremos não seja uma boa palavra. Diria que o objetivo não é fazer com que esse sujeito seja mais do mesmo, mas com que esse sujeito possa se haver com a sua diferença de um outro lugar, né? E que possa fazer a diferença, né? Assim, nesse sentido. Fazer a diferença marcando a sua própria diferença. Exato. É E aí, porque a política do feminino não dialoga só com corpos anatomicamente das mulheres, né? A política feminina dialoga com outros corpos. Os corpos políticos que a Fernanda estava falando são muitos. Talvez né? tenha mais a ver com a posição do que com o corpo. E a própria posição do analista é uma posição feminina. E é uma posição também de... O feminino, ele abre para a criação, né? O que fazer com isso tudo aí que a gente está falando, né? Para cada sujeito. Isso, de certa forma, tem a ver, está linkado com o episódio anterior, não foi no episódio anterior que a gente falou sobre a ética da psicanálise? Tem a política e ética da psicanálise. Eu acho que o feminino está aí costurando tudo isso. Lacan diz que não há nada mais feminino do que bordar e costurar, né? Mas esse feminino que você colocou assim, né? Seria o inconsciente feminino. Tem uma coisa aí interessante, que é o feminino, ele fala de um lugar que é estranho de mim mesma. Sim, um estranho familiar, né? O inconsciente também, é esse lugar estranho que aparece de vez em quando, eu tomo aquele susto, né? Eu tropeço, eu falo, não foi isso não. Deixa quieto. Mas tem algo ali nesse estranho. E às vezes esse estranho ele pode aparecer como insuportável. Aí a gente entra na questão da violência. Eu acho que um ponto para mim que é interessante é a pessoa ela é muito agressiva, existe uma violência muito grande que é assim tem uma relação muito direta com a forma como essa pessoa lida com a falta. Quanto mais mal eu lido com a minha falta, mais agressivo eu fico quando eu vejo algo que aponta para essa diferença. Porque é ameaçador, corre o risco, já que eu sou parecido com o outro, né? Se o outro apresenta uma diferença, corre o risco de eu não ser nada, corre o risco de eu cair num vazio. E aí vem a agressividade, né? Sustentada por esse eu, por essa coisa narcísica. Porque a gente não se dá conta que isso é estrutural, né? Faz parte da própria alteridade radical de ser sujeito, né? Tá aí, não tem jeito, não tem como deixar de existir a falta. Olha só, é paradoxal, né? A gente vai dando contornos, a gente aprende a lidar com elas, e o processo de análise é mais ou menos isso, né? Tornar a falta suportável, né? Habitar a falta de outra forma, atravessar o feminino de outra forma, ser atravessado de outra forma, né? Tá aí, existe, tá para todo mundo, mas talvez eu não precise lidar da forma como eu estava lidando, a ferro e fogo, né? Talvez o outro não precise me incomodar tanto. E aí tem os deslocamentos disso. Me lembrou algo que escrevi há um tempo sobre essa coisa da travessia, né? Da travessia, da travessura, e que me relembra muito Grande Sertão Veredas, que é um livro que eu amo,
e que fala um pouco disso, dessa travessia, que não é uma travessia fácil, mas é uma travessia em que no final você pode contar sobre aquilo, né? É engraçado que eu já vi até pessoas falando que o Grande Sertão Veredas era como se fosse o relato de um passe, né? Me parece que a Ana Laura fala, né, disso. Então, é porque é de fato, você atravessou aquilo, então agora você não responde de um mesmo lugar de quando você começou a travessia, né? E eu acho que lidar com a falta, construir algo apesar dela e com ela, eu acho que isso é um grande saldo, sabe? Ao final de uma análise. Mas tem o lado da criação e tem o lado do abismo, né? O irrepresentável, ele pode ser muito assustador. Como é que eu lido com isso que não tem nome? Com isso que me é estranho? Mas será que o trabalho de uma análise não seria exatamente esse? Proporcionar ao sujeito a possibilidade de contornar com palavras? Nem que de início sejam poucas as palavras e mais os silêncios, e de repente esses silêncios vão se tornando palavras, mesmo palavras não ditas, e vão fazendo esse contorno, sabe? Sabe o que é interessante? Esse contorno, para você fazer o contorno, você precisa admitir que tem a falta. Não, isso é essencial. Não, então, sabe, é paradoxal, talvez, porque enquanto a gente está ali fingindo que não tem, né, a gente não tem como fazer com isso, porque isso não existe, não pode existir. Mas quando a gente descobre que tem, talvez tenha uma forma de fazer com isso, e a gente vai experimentar, a gente vai construir. A clínica é uma construção de cada um, não é uma receita, né? Cada um vai testando, vai construindo, vai costurando aqui e ali, né? Bordando, como a Camila falou, em alguns momentos desfazendo os bordados e bordando de novo, mas é um movimento. Não interessa a forma, o imaginário, né, do seu corpo, a forma, né? A forma mesmo, né? A anatomia, assim. Se você está num processo de análise, você assume a feminilidade, não? E assim, a gente não pode estar falando aqui de falta, de diferença, de representável, disso. A gente não pode também transmitir isso, né? Como se fosse uma desvalia, né? Uma menos-valia do que a figura do feminino, né? A gente está falando justamente o contrário. E isso que você falou, né, do fazer, né, com o corpo, com a sexualidade de um corpo e tal. A psicanálise também implica em você descobrir qual é a sua relação com a sexualidade, e a sexualidade ela vai muito além do corpo e vai muito além do sexo propriamente dito, mas implica em você descobrir que relação é essa que você tem com o sexo, com a sexualidade, com as palavras, com o que não é representável, com o que é. E a partir do momento que você é convocado, né, a entender essa relação, coisas surgem. Então, a sua forma de amar, a sua forma de gozar, a sua forma de desejar, de se colocar no mundo, de se relacionar com o outro, quer seja uma relação amorosa ou não, isso também muda. A sua forma de lidar com o seu corpo também muda. Isso que você falou, Luiz, me lembrou de assumir a feminilidade, né, no processo de análise, me lembrou do texto do Freud, Análise Terminável e Interminável, na tradução mais recente, Análise Finita e Infinita, onde ele diz, né, que o processo no final de análise que isso é mais difícil, e isso é colocado tanto para homens quanto para mulheres, que é atravessar o repúdio à feminilidade. E olha que curioso, né? Porque muitas pessoas fazem uma leitura de Freud que eu, particularmente, falo em nome próprio, acho equivocada, né? Dado a circunstância em que Freud escreve, a época, uma série de coisas, como se Freud tivesse tratado das mulheres de uma maneira, como o Luiz disse, né, no lugar de menos-valia. E é muito curioso, porque quando Freud fala que da feminilidade ele só foi até um ponto, ele consegue admitir exatamente isso, assim, até aqui eu não consigo mais. E eu acho que isso é muito nobre, de alguma maneira, porque ele se dá conta de que tem algo aí do indizível posto para nós, né, e que tem muito a ver com esse lugar do feminino. Bela leitura. Ele fala, né, perguntem sobre a sua própria experiência, ele perguntar às mulheres, que elas devem saber algo sobre isso, tanto que ele se pergunta ao longo de toda a sua obra, né, o que quer uma mulher,
Lacan depois vai desdobrar isso no que é uma mulher, né? E aí ele fala que deixa esse papel para os poetas, né? Isso. A arte vem aí tentar dar conta do indizível, né? De um outro lugar, de uma outra posição para se falar disso. Eu acho muito bonito o final desse texto, quando ele fala isso, ele convoca, né, os poetas a falarem sobre isso, dizendo que eles alcançam algo para além, né, que os sujeitos mortais, meros mortais, não alcançariam, né? E ele marca o tempo todo o feminino como sendo um continente negro. Eu acho também muito bonito. Eu acho bonita, poética a forma que ele fala sobre o feminino, apesar de, né, ter toda essa questão aí de dizer que ele era misógino, mas ele deu muita voz às mulheres, né? Primeiro essas histéricas na clínica, depois as primeiras mulheres psicanalistas que eram analisandas, né? Que se tornaram psicanalistas, que ele, ao contrário de vários outros que faziam parte lá dos encontros da quarta-feira, das sociedades de psicanálise, não queriam que elas participassem, ele falou que não, que elas iriam participar sim. Esses, né? corpos que contaram tantas histórias para o Freud, para ele trazer a psicanálise, né? Exatamente. Trouxeram para a discussão algo como algo inédito, né? Que é a sexualidade, porque o que a gente tem no imaginário que é péssimo e que é um grande retrocesso, assim, essa é a minha opinião, tá, gente? Assim que eu acho, né? É a ideia da mulher como uma virgem, uma mulher e santa, Virgem Maria, né? Uma figura bíblica, assim, digamos, né? Que E sai olha da só como é costela do homem, ainda por cima. que ainda é um pedaço na costela, né? Exatamente. Né? O homem nasceu da mulher, o Raul já disse isso, entendeu? Isso é um ponto importante, porque eu acredito que isso tem efeitos. O feminino, a forma como ele atravessa a gente, tem a ver também com esse outro que nos colocou no mundo, que é uma mulher, que, né, assim, nesse sentido, A e que origem do é mundo. um enigma, o que esse outro quer, e que fala da minha posição no mundo, porque é tão curioso que na clínica a coisa do feminino aparece muito com o medo de me perder, o medo de não ter lugar, o medo de desaparecer, de sumir, de cair num buraco, né? Assim, o medo de ser abduzido por essa falta, assim, de alguma forma, né? E isso, como isso não tá ligado com esse outro que me colocou aqui nesse mundo e do qual eu tenho algumas hipóteses, mas me gera um enigma enorme de saber o que esse outro quer, de saber o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu lugar. Essas perguntas têm a ver com o medo de não ter lugar. E aí a gente, assim, pode pensar nesses efeitos do feminino, mas passa sempre por aí. A Marianita fala no livro dela, né? É um certo tipo de mulher, que é um livro sobre neurose obsessiva, que inclusive foi reeditado recentemente pela editora do Quiné, Atos e Divãs. É um livro muito rico, assim, que fala da neurose obsessiva do lugar do feminino, isso é raro, né, de se ver, mas ela fala em algum momento desse livro, ela fala sobre isso, sobre o fato de que todo mundo tem que se haver com o feminino, porque a gente veio de uma mulher, né, de uma mãe. O feminino, ele passa por essas questões antes de chegar com esse estranho que me habita. Eu queria só complementar uma coisa, porque eu acho muito precioso também essa leitura lacaniana, que nós vamos nos haver com o feminino, sim, porque viemos de uma mulher, né, nascemos de uma mãe, mas que não necessariamente precisa ser uma mulher, aquela pessoa que materna. Acho que é muito precioso falar isso em tempos onde a gente vê um rechaço à homoparentalidade, a uma série de outras estruturas familiares novas. Então, eu acho que assim é muito bonito o momento em que Lacan cita nas notas notas à criança, notas sobre a criança, e ele fala que, na verdade, esse sujeito que ocupa essa função materna precisa somente fazer a função de desejar particularmente esse sujeito, é um desejo particularizado. Então, isso não significa que precisa ser um corpo de homem, de mulher, de trans. O corpo não entra em jogo nessa cena. Ele entra num momento depois, mas nesse momento que é primário desse sujeito, o que é importante é um sujeito que esteja disposto a desejá-lo, né? A passar essa falta
e passar essa produção de desejo, né, a posteriori. O que interessa é que a gravidez seja uma gravidez de significante, né? Sim, Que a mulher esteja grávida de significante. A gente não pode dizer que o imaginário não tem efeitos, porque tem, né? E o imaginário, às vezes a gente tem que lidar com imaginários sociais horrorosos, mas que têm efeitos. O que eu acho que a psicanálise toca, a psicanálise lacaniana toca num ponto assim que é essencial, que é fazemos funções, falamos de posições, não falamos de corpos. O corpo para a psicanálise é uma outra coisa. O corpo para a psicanálise é um amontoado de significantes, né? E um gozo, né? Assim. Mas não é um corpo de carne e osso, não é desse corpo que a gente fala, não é do corpo que tem órgãos femininos ou masculinos. Isso é muito secundário, porque isso é da ordem do imaginário. A implicação que isso vai ter, talvez tenha, talvez não, mas a implicação não é dada, né? O efeito de ter um corpo feminino ou não, isso não é dado. Pode ter qualquer efeito. Agora, a função de ser mãe para um sujeito é uma função que precisa ser operada, né, e que é necessária para que esse sujeito seja um sujeito, é preciso que ele tenha sido desejado. Isso não tem absolutamente nenhuma relação com o corpo carne e osso. Sabe uma coisa que eu acho muito bonito, Ju, que eu tenho pensado e repensado muito isso, não só teoricamente, como mesmo no processo de análise, justamente essa questão da função, né? Da função mãe e função pai. Porque, fazendo o link com o que a Fernanda falou, o que importa é o desejo. E esse sujeito que nasce, ele pode nascer de uma mãe, de uma mulher, de uma mãe ou de uma medeia, mas ele precisa ser adotado como sujeito. Precisa ter uma doação, a adoção e uma doação dessa falta e desse desejo. Para ser sujeito, que tem se que transmite, ter um né? lugar. Tem que ter um lugar na fala, né? Tem que ter um lugar entre aquilo que é dito sobre ele. E esse lugar também não precisa estabelecer o que esse sujeito vai ser. Alguns vão decidir colar até, né? Mas outros não. Mas, assim, tem um efeito que é dito sobre você antes mesmo de você vir ao mundo, né? Tem um lugar que te é dado. Isso tem efeitos. E você vai escolher o que você vai fazer com isso, né? Tem escolhas e escolhas, assim. Cada um vai fazer o que dá. Mas é preciso que você tenha, né, algo desse lugar aí traçado, algum desejo inscrito, algo que passe para esse sujeito o sentido de que, bom, ele é alguém nesse mundo, né? E olha que bonito como a gente voltou a essa questão da política da psicanálise, né? Só aqui a gente já deu algumas desconstruídas em algumas coisas, que é maternar não só é possível pelo corpo de uma mulher, estar oferecendo um lugar de desejo para uma criança não só é possível em um par homem-mulher. E o quanto isso toca muito a política do feminino, a política onde a gente, né, e aí falo, né, por nós enquanto psicanalistas, essa política que valida esse lugar de diferença, né, que valida essas novas construções familiares, que valida não só as construções familiares, mas também essa possibilidade do sujeito ser aquilo que ele realmente deseja, né? Então, eu acho que isso a gente volta ao ponto inicial, sobre essa política do feminino e o quanto isso é necessário de ser pensado e necessário de ser posto em prática, né, gente? E o quanto vai contra a política que a gente ouve por aí, né? Assim, que está em jogo no social no momento, né? Que é a política... Que se chama fraquejada no momento. Né? Ai, tem tantos nomes horrorosos. Então, eu não sabia desse. Mas, assim, o quanto a gente vê discursos que vão literalmente na vertente completamente oposta da política do feminino que a gente está trazendo aqui. São discursos que vão literalmente no sentido de todo mundo tem que ser igual, tá tudo posto igualzinho para todo mundo. Se você tá diferente demais, eu mato, eu trato mal, eu xingo, né? Porque você não pode existir. Por que você quer desistir? A existência desse outro diferente implica na ameaça da existência
né, desse sujeito. Então, ele acha que tem que cancelar, usando os termos aí, ó, o cancelamento que a gente está vivendo aí à torta direita, né? Mas o que é importante, eu acho, que talvez a gente problematizar, é que toda essa coisa do eu estou tão preocupado com o que o outro está fazendo, né? Se o outro está desviando do caminho que eu acho que tem que ser o caminho que a gente deve seguir, que as pessoas acham, é um delírio, né? Você achar que todo mundo tem a mesma relação com o sexo, com a sexualidade. Não tem. Cada um tem uma relação individual e não te diz respeito o que as pessoas fazem com isso. A gente precisa parar com essa coisa sabe, de falar desse lugar, desse narcisismo, que o outro precisa gozar do jeito que eu gozo. Primeiro, porque é impossível, e segundo, que é extremamente desagradável. Sabe o que isso me lembrou, Ju? Daquela fala que acho que todo mundo já deve ter ouvido quando criança, que a gente vai demandar algo para a mãe, né? Mas todo mundo vai, todo mundo tem. Aí a mãe fala assim, mas você não é todo mundo. Mas precisa deixar de ser conveniente, né? Essa frase, ela é uma frase, assim, que deve ser pensada em tudo, e não só quando convém, né? Quando convém, você não é todo mundo, mas agora tem que ser. Eu acho muito maneiro isso de mostrar o que não convém, assim. Isso é incrível, né? Eu vejo isso, inclusive, não sei quem acompanhou aí, por exemplo, a CPI, mas assim, infelizmente, tem que ser assim ainda hoje. Mas olha como é que essas mulheres elas fazem questão, sabe? Que é botar lá representantes da bancada feminina. A bancada feminina está aqui, né? No meio daqueles que você não sabe nem diferenciar o nome daqueles homens lá, sabe? Eu não consigo. Naquela câmara lá, né? Tem, né? Você não sabe. Mas você sabe alguns nomes, inclusive de muitos nomes das deputadas que botam lá bancada feminina. E isso é ameaçador, marcar essa diferença. Né, Luiz, para esses políticos e para a política atual. É ameaçador e precisa ser. Tanto que, olha aí, né, a Marielle. Sim, exato. Uma mulher periférica, negra, que lutava pelos outros que estavam marcados por essa diferença e por essa falta. O que aconteceu? E que a gente não tem respostas até hoje. Mas olha como é que ela movimenta até hoje, né? Pensa que se cala o feminino. Não. Eu gosto de falar que o feminino é aquilo que incomoda, mas ele evoca, invoca e convoca. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Papo Furado PC. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Estamos em muitas plataformas, aí estamos no YouTube, no Spotify, no Twitter, no Instagram. E é isso aí, dá aquela força para o nosso trabalho para a gente continuar papeando aí sobre psicanálise e outros mais. Valeu!